Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, por se sujeitar a viver em nós, em habitar em nós. Obrigado por não desistir de nós um segundo sequer. Quando nós mesmos já desistimos, o Senhor nunca desistiu de nós, Pai. Quando nós abandonamos o Senhor nunca nos abandonou. Obrigado. Obrigado, Jesus, obrigado. Eu não tenho como te agradecer, Senhor, mas nós queremos declarar que nós te amamos, nós te adoramos e nós te exaltamos, Pai. O Senhor é um Deus lindo, o Senhor é um Deus bondoso e amoroso, o Senhor é um Pai querido e atencioso, o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor dá atenção aos nossos pequenos e mínimos detalhes, Pai. Obrigado, Senhor, por olhar para nós, para nossa casa, Senhor. O Senhor é um Deus que se preocupa com um pacote de macarrão em nosso armário. O Senhor é um Deus que se preocupa com uma conta de luz que não foi paga. O Senhor se preocupa, Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. O que dizer para um Pai tão bom como o Senhor? O que dizer para um Pai tão querido e amoroso como o Senhor? Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Deus. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Podem se assentar, queridos. Glória a Deus. Graça e a paz a vocês que estão em casa, chegando agora. Sejam bem-vindos. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Nós vamos ler do 16 até o 20, amém? Mateus 28, do 16 até o 20. Abaixa um pouquinho só para mim, por favor. Amém. A palavra de Deus diz assim, ó: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Até aqui, vamos orar. Senhor, mais uma vez nós estamos diante da Tua Palavra, Pai. A Tua Palavra é Jesus, o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que salva, o Jesus que ressuscita. E eu quero, Pai, nesta noite pedir ao Senhor que este Jesus seja manifesto em nosso meio, através da Sua Palavra, e esta manifestação de Jesus venha trazer muitas mudanças em nossa vida, Senhor, mudanças para melhor, para que nós nos tornemos mais semelhantes a Cristo, para que nós nos tornemos discípulos de Cristo nesta terra, Pai. Espírito Santo de Deus, não há capacitação alguma em mim, é por isso que eu preciso 100% de Ti, e eu me entrego nas Tuas mãos 100%, eu dou a Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é o único aqui merecedor desta honra e desta glória.
E eu peço que o Senhor segure na minha mão e me conduza, me ajude a tirar de dentro do meu coração esta palavra que o Senhor colocou ali, e que à medida que eu for falando, o Senhor possa ir traduzindo a cada coração, de acordo com a necessidade de cada um dos teus filhos, Pai. Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, Pai, para que nesta noite nós possamos absorver o que o Senhor quer nos entregar, Deus, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Amém, queridos. Deus, Ele foi muito generoso conosco, muito generoso. Estar neste lugar é a prova de quanto Deus, Ele é generoso. Eu confesso a você, querido, que aos meus olhos e nas minhas expectativas, nós levaríamos uns bons anos ainda para estarmos num lugar como esse. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus que nos surpreende. A verdade, a própria palavra dele diz que Ele faz exatamente mais do que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. Então nós imaginávamos algo, mas nós não imaginávamos isso tudo. Então isso é a prova de que nosso Deus, Ele é generoso, e eu sou grato a Deus por isso. Eu sou muito grato a Deus por isso. Eu não consigo agradecer o suficiente a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Olhando lá para Votorantim e vendo em breve a igreja sendo estruturada ali também, eu confesso a você que eu não tenho outra coisa a não ser agradecer a Deus por tudo isso. Mas, querido, existe algo que é muito mais importante do que estruturas, seja ela grande, seja ela pequena. Existe algo que é muito mais importante do que isso, do que essas estruturas, do que esses ambientes, e é a visão de Deus, a missão de Deus, o porquê é que nós estamos aqui hoje, o sentido de nós estarmos aqui hoje na casa de Deus. Isso vai além de uma estrutura, na verdade vai muito além de uma estrutura, e é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, sobre o ID, diga ID, sobre o ID. O ID não está relacionado a grandes ou pequenas estruturas. O ID não está relacionado a uma placa de igreja. O ID não está relacionado a isso. O ID é uma ordem dada por Deus para mim e para você. É a grande comissão, é o grande chamado de Deus na minha e na sua vida, querido. E como de costume, né? Eu quero dizer a você: pegue aquilo que for bom para você, e o que não for bom para você, você deixa para o vizinho do lado aí, que certamente vai ser bom. Mas o que for bom para você, você absorve aí e coloca em prática na sua vida, amém? Eu separei algumas verdades acerca desse assunto, e eu não sei ainda se nós vamos continuar a falar sobre esse assunto, porque ele é um assunto muito amplo, e que é muito necessário ser pregado sobre ele. Mas hoje eu quero compartilhar com você as coisas que Deus colocou no meu coração, as verdades que Deus colocou no meu coração acerca deste ID, amém? Primeira verdade que eu quero compartilhar com você nesta noite é a crise de identidade da igreja. Escute bem, a igreja, ela está passando por uma crise de identidade, querido. Não sei o que está acontecendo, mas é nítido quando nós olhamos para a igreja do Senhor, e nós vemos a igreja do Senhor vivendo essa crise de identidade. E talvez você possa olhar para mim e dizer assim: mas como, pastor? Fique tranquilo, querido, é a caixa de som que dá uma oscilada mesmo, então esse barulhinho é normal. Igrejas estão brigando contra igrejas para provar qual delas é a maior. Igrejas estão se levantando contra igrejas para provar qual delas é a maior, a melhor,
a que se destaca mais. Isso é uma crise de identidade. Ministérios dentro da igreja estão brigando uns com os outros para provarem quem são os maiores. Membros dentro da igreja, eles estão brigando entre eles para ver quem deles é o maior. Há uma competitividade desenfreada. A minha igreja, porque a minha igreja tem 1000 membros, porque a minha igreja tem isso, porque o meu ministério, querido, preste atenção, isso é uma crise de identidade. E aí vem a primeira pergunta da noite: será que foi para isso que Deus levantou a igreja? Será que foi para isso que Deus levantou e instituiu a igreja na terra? Para ela degladiar entre ela mesma? Ela brigar uma com a outra? Os irmãos ficarem em pé de guerra um com o outro? Você é de qual igreja? Não, aqui você não entra, aqui você não entra. Aqui nessa igreja você não entra, porque você é de outra igreja. Você está andando na rua, o irmão é da outra igreja, ele atravessa a rua e não cumprimenta você, porque você é da outra igreja. Não, agora a gente não fala mais com você, porque agora você mudou de ministério. Isso é loucura, querido. Não foi para isso que Deus instituiu a igreja, não foi para isso que Deus criou a igreja, muito pelo contrário. E essa é uma verdade que eu e você temos que entender, e entender rapidamente. Agora, aí é que está. Por que é que Deus criou a igreja? Vou te mostrar 3 motivos. Primeiro deles, a igreja foi estabelecida para preparar o caminho para o reino de Deus. Ou pelo menos ela deveria fazer isso. Ela deveria preparar o caminho para o reino de Deus. Esse é o papel da igreja. Se a igreja é grande ou pequena, não importa, ela tem que preparar o caminho. O problema, queridos, é que nós estamos tão preocupados com as estruturas que nós estamos esquecendo de preparar o caminho. E se Jesus voltar, pode ser que a gente fique aqui dentro dessa estrutura, porque nós estamos preocupados com isso e não estamos nos preparando ou preparando o caminho. Isso é muito sério, irmãos. Você já parou para pensar que Deus pode voltar, Jesus pode voltar a buscar a sua igreja, e muitos ficarem dentro da igreja, talvez grandes estruturas de 50, 60 mil pessoas, e talvez aquela que tenha 5 membros é arrebatada imediatamente para o céu, porque ela entendeu que o papel dela não é ficar brigando com as outras igrejas, e sim preparar o caminho para o reino de Deus. Olha uma outra verdade. A igreja foi instituída, ela foi levantada por Deus aqui na terra para desenvolver atributos cristãos na vida de uma pessoa. A igreja, ela foi desenvolvida por Deus para implantar o caráter de Cristo na vida de pessoas. Esse é o papel da igreja. A pessoa, ela tem que vir para a igreja, e com o passar do tempo, ela precisa ter nela o caráter de Cristo, a integridade de Cristo, a postura de Cristo, as atitudes de Cristo, o olhar, o pensamento, tudo que é semelhante a Cristo. Esse é o papel da igreja, querido. A igreja não foi feita para promover pessoas, a igreja não foi feita para exaltar pessoas, a igreja foi feita exatamente para isso, para levar pessoas a se tornarem parecidas com Jesus Cristo. Uma outra coisa, uma outra verdade. Para que a igreja, ela foi instituída, ela foi levantada por Deus? Para transformar, escute isso, para transformar a vila que ela está, para transformar o bairro que ela está, para transformar a cidade que ela está, para transformar o país que ela está. A igreja, ela foi instituída por Deus para isso. Um bairro onde tem uma igreja, ele deveria ser um bairro diferente. Um bairro onde tem uma igreja, ele deveria ser um bairro transformado, pessoas sendo transformadas. Ele deveria chamar a atenção dos que estão à volta, querido.
Porque as pessoas vão começar a olhar, a própria polícia vai olhar e vai falar: rapaz, tem alguma coisa acontecendo naquele bairro. Por quê? Porque a criminalidade ali diminuiu. Pararam de ficar tendo ocorrência no bairro, pararam de ficar chamando a polícia, não chama mais a polícia. Antigamente um matava o outro, agora você passa no bairro, você vê um abraçando o outro. Esse é o papel da igreja. Essa é a igreja que o Senhor levantou. Não é uma igreja para ficar brigando com a outra igreja. Enquanto nós estamos brigando uns com os outros, nós estamos esquecendo de que aí fora, no nosso bairro, tem muita gente indo para o inferno. Mas é melhor a gente ficar aqui brigando um com o outro, pela posição do outro, para ser melhor do que o outro, ao invés de nós irmos e mudarmos a história, enquanto Satanás está ceifando um monte de vida aí fora. Isso é sério, irmãos. Isso chama-se crise de identidade. E eu quero dizer para você, querido, talvez você pense assim: mas é por isso que igreja tal, igreja tal. Não, meu amado, igreja é você, igreja sou eu, igreja somos nós, não é esse prédio aqui, ó. Porque às vezes você vai meter o pau, vai falar: não, mas é a Universal, não, mas é a não sei o que. Não, esquece isso aí, esquece isso aí. Não, mas porque a igreja, não, tira isso da sua cabeça. Igreja é você, igreja sou eu. O problema não tem a ver com o prédio aqui, ó. O problema tem a ver comigo e com você. Nós estamos vivendo uma crise de identidade. Nós perdemos o foco daquilo que Deus nos chamou para fazer, que é o ID. Nós paramos de ir. Nós estamos aqui, queridos, presos a essas estruturas, preocupados com ela, porque a luz, porque a caixa, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Agora escuta, irmão, quando Cristo voltar nessa terra, esse lugar vai queimar, assim como todos os outros. E as almas, e as vidas. Eu passei o início da minha conversão toda, querido. Muitos anos da minha conversão eu passei dentro de um ministério aonde era exatamente essa visão. Ela sofria uma crise de identidade. Ela não saía para buscar o perdido, ela não saía para ganhar almas. Ela ficava ali dentro daquela estrutura, domingo após domingo. Não faltava palavra, porque a igreja era uma boa igreja de ensino bíblico. Muitos fundamentos que eu aprendi da palavra, eu aprendi naquele ministério. Uma igreja séria, que tratava a palavra com seriedade. O problema, queridos, é que, beleza, eu entendi, eu estou compreendendo tudo que a Bíblia quer dizer. E o que eu faço com isso? Eu fico só conhecedor da Bíblia? Eu vou dar aula para outras pessoas, para mostrar que eu sou bom? Porque nós não saímos, nós precisamos sair, nós precisamos contar essas verdades que nós ficamos sabendo aqui dentro para alguém. Alguém aí fora não sabe, alguém aí fora não entendeu ainda que esse Cristo que eu e você servimos, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. E elas estão sofrendo aí fora, perecendo, porque eu e você ainda estamos presos à estrutura. Mas nós precisamos acordar, queridos. E nessa noite eu quero que você entenda isso. Eu trouxe, ou melhor, Deus trouxe você aqui nessa noite para fazer com que você volte novamente para a sua identidade original. É muito bom termos uma casa maravilhosa como essa para adorarmos a Deus. Isso é lindo. Mas essa não é a essência e nem a visão de Deus. Porque a igreja nós podemos fazer debaixo de um pé de árvore, no meio de um pasto, em qualquer lugar, assim como Jesus fazia. Aliás, olha, e que igreja, hein? E que igreja. Jesus não tinha som, queridos, não tinha retorno, não tinha. Jesus falava no gogó para 10 mil pessoas. Como é que alguém conseguiu ouvir lá no final? Pois é, esse era Jesus. Esse era Jesus. Então, volte novamente à sua identidade. Reveja quais são os teus conceitos. Reveja se você tem entendido isso. Vamos comigo lá em 2 Coríntios agora, 2 Coríntios 3:3. Diz assim, ó: vocês demonstram que são uma carta de Cristo,
resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Veja, querido, eu e você, nós somos a carta de Cristo. As pessoas aí fora estão nos lendo, todos os dias, no trabalho elas estão te lendo, na igreja elas estão te lendo, na tua casa elas estão te lendo, na rua elas estão lendo você, porque você é uma carta de Cristo. E o que elas estão lendo através de você? O que elas estão vendo através de você? Não adianta o que você fala, é o que você faz que faz a diferença. Porque muitas vezes nós temos bons discursos, mas na hora de agirmos é completamente diferente. Então compreenda, querido, nós estamos sendo vistos e observados por muitas pessoas. E o que elas estão vendo? Será que talvez elas não estão olhando e dizendo assim: mas essa igreja não tem nada de diferente das outras que eu já fui? Aliás, eu até vejo umas coisas até piores do que as outras que eu ia. Nossa, eu achava que eles não brigavam aqui, mas eles brigam. Pois é, nem cumprimenta direito. As pessoas estão olhando para nós, queridos. Elas estão nos observando, meu irmão, o tempo todo. Elas entram pela porta e elas ficam em nosso meio. E o objetivo, eu creio que quando elas passam por aquela porta é um só: encontrar Jesus Cristo nesse lugar. Será que elas estão encontrando? Ou será que elas estão encontrando mais uma igreja igual às outras? Sabe, querido, quando Deus me chamou para essa obra, Deus foi muito claro e objetivo comigo. Se fosse para ser uma igreja igual às outras, eu continuava onde eu estava, querido, tranquilamente. Já haviam proposto para nós cargo para pastorear a igreja, nós poderíamos ter ficado lá, pegado uma cadeira cativa e ficado tranquilo lá. Mas não foi para isso que Jesus nos chamou. Ele nos chamou para mudar a história. Ele nos chamou para ir na contramão de tudo isso. E eu quero dizer para você, talvez você esteja vivendo isso, querido. Talvez você esteja vivendo isso. Eu não sei, mas nessa noite eu quero te chamar a atenção e dizer para você: o que é que as pessoas estão vendo através de você? Porque, querido, escute bem. Se elas verem Jesus na sua vida, certamente elas vão querer estar com você. Porque quem carrega Jesus com ele, todas as pessoas querem estar perto dele ou dela. Elas fazem questão de estar perto. Por quê? Nem elas sabem, mas elas sentem, elas percebem que você carrega com você algo que é diferente. O que as pessoas estão lendo através de você? Que tipo de leitura elas estão vendo? Quando você age, quando você abre sua boca, quando você responde a alguém, quando você está trabalhando, o que elas estão vendo? Amém? Eu posso ouvir um amém aí? Vocês estão aí? Glória a Deus. Segunda verdade: o que mais importa para Deus? É uma pergunta isso. O que mais importa para Deus? Olha o que está escrito lá em João 3,16, texto extremamente conhecido da palavra. Olha lá: porque Deus, vamos lá, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui, querido, fica claro, nesse versículo está claro, escancarado, que o que Deus se importa são pessoas. O que importa para Deus são pessoas, querido. Não significa, presta bem atenção, não significa o número, porque é por aí que muitos se perdem também. Deus deve estar muito feliz comigo, porque hoje eu tenho uma igreja de 5.000 pessoas. Não. Você pode ter uma igreja de 5.000 pessoas que estão no mundo. Eu estou falando de pessoas mesmo. Então veja, Deus, Ele ama pessoas.
não as estruturas. E por mais que você faça e faça e faça, continue fazendo, o que vai contar para Deus são almas, são vidas. O que Deus se preocupa, meu irmão, é exatamente com isso, com pessoas. Ele não entregou o filho dele naquela cruz, para morrer naquela cruz, para que eu e você ficássemos dividindo o cargo dentro da igreja. Jesus não pode ter morrido na cruz, para eu e você ficarmos dividindo posição dentro da igreja, querido. Você não vai mais na igreja? Eu não vou mais na igreja. Por que você não vai mais na igreja? Porque o pastor, porque o líder, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Você não entendeu nada, está longe de entender. Cristo morreu na cruz para que o mundo tivesse a oportunidade de salvação. Foi para isso que Ele morreu na cruz, querido. Não foi para que eu e você nos promovêssemos através da morte de Jesus. Ele morreu na cruz para que eu e você tivéssemos a oportunidade de salvação. Deus entregou o Filho dele na cruz para que o mundo tivesse uma oportunidade de salvação. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Não foi para vivermos em torno de um prédio, não foi para vivermos em torno de um encargo, não foi para vivermos em torno de ficarmos ricos e desfrutarmos somente da nossa riqueza, porque é isso que acontece com muitos. Eles vivem uma vida correndo atrás da riqueza, para eles desfrutarem a riqueza. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. E eu também não estou aqui pregando a pobreza. Não, você tem que ser um pobre, você não tem que ter nada. Não é isso que eu estou dizendo. Por favor, me entenda, interprete o que eu estou dizendo. Mas você não pode passar a sua vida correndo atrás de riqueza, porque você pode ser muito rico, e você pode chegar diante do justo juiz, e ele te perguntar: aonde estão as almas? E o que é que você vai dizer para ele? Eu passei a minha vida, Deus, correndo atrás de riqueza, de viagens, de bons carros, de boas casas. Meu irmão, preste atenção, querido. Se você quer agradar ao coração de Deus, se você quer agradar a Deus, comece a sair da tua zona de conforto e comece a abrir a sua boca e falar do amor de Jesus para as pessoas. Ide, saia da zona de conforto. Amém? Romanos 12, 14. Olha lá: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Essa é a realidade nossa hoje, querido. Nós estamos tão preocupados com a nossa vida e com os nossos afazeres, que não há mais quem pregue. Como eles vão crer, como eles vão ouvir, se não há quem pregue a palavra? Nós não pregamos mais o Evangelho. E eu não estou dizendo para você, como eu disse agora há pouco, que você só tem que sair aí fora e ficar falando e falando e falando de Jesus, porque não é isso, querido. Você ganha vidas para Cristo, não só com o seu falar, mas é com o seu proceder. Você é a carta de Cristo. Tem pessoas que se aproximam de você sem uma só palavra. Elas olham e falam: você tem algo diferente, e eu quero saber o que tem aí. O mundo precisa ouvir Cristo. Esses dias eu estava conversando, eu fui almoçar com o Giva. E o Giva é um evangelista, irmãos. Aquele cara é evangelista. E nós estávamos sentados ali conversando, né? E nós fomos num bar que tem aí na cidade. Ele falou: vou te levar num bar hoje. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: cara, como é que pode um pastor entrar? Não, mas porque nós vamos num bar que eu tenho que falar de Jesus para um cara aí, coisa e tal. Eu falei: tá bom, vamos lá. E é demais, irmãos. Porque o cara vem e o cara fala: experimenta esse feijão. Ele fala: sabe o que é, cara? Esse feijão foi Jesus quem tal. E tome Jesus no cara. Aí o cara sai dali, escapa, vai para o arroz. E o cara fala do arroz e ele fala: rapaz, ó, deixa eu te falar uma coisa. E tome Jesus, e tome Jesus, e tome Jesus. Ele não perde uma oportunidade de falar de Jesus.
E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, meu Deus, se eu tivesse sentado com esse cara, talvez eu teria ficado calado aqui, eu não teria falado uma palavra. Eu teria pensado 10 vezes, né? O que esse cara vai pensar? Deixa eu ver como eu vou falar. Não, querido. Se não houver quem pregue, se não houver quem fale, como as pessoas vão crer? Talvez você esteja tão preocupado com a sua vida e com os seus afazeres, em ganhar dinheiro, em construir carreira e tantas outras coisas, que você tem se esquecido do teu chamado, do meu chamado, do ide de cada um de nós, queridos. Talvez você tenha a oportunidade, eu não sei com quantas pessoas você falou essa semana, mas quantas delas você falou de Jesus? Quantas delas você falou do amor de Jesus? Quantas delas você falou da palavra de Deus? Amém. Eu estava esses dias na casa do Augusto com a Thalita, e a Thalita ela está começando o processo dela com Jesus, e é tão gostoso, irmãos, você estar perto de alguém que está apaixonado por Jesus. De cada 100 palavras que ela fala, Jesus está em todas, e é Jesus e tal. Não, porque eu tenho dúvidas nisso, porque eu preciso, né? E a gente ficou horas ali falando da palavra, e falando de Jesus e de como Jesus trabalha. Querido, alguém que está cheio de Jesus, ele só fala de Jesus, só sai Jesus, e Jesus, e Jesus. Talvez o que tem faltado para mim e para você é esse entendimento, irmãos. Lembre-se, Jesus não morreu na cruz em vão. Você não faz parte de um ministério, de uma igreja, em vão. O Senhor nos traz aqui e nos prepara para que nós sairmos por aquela porta e falarmos do amor dele para a humanidade. Para a humanidade. Perguntinha dura: quantas almas de janeiro até agora você trouxe para o Senhor? Quantas? Quantas almas? Isso é sério. E isso não é para te envergonhar. Isso é para nos fazer refletir sobre um propósito maior do que só ganhar dinheiro, do que pensar no nosso próprio umbigo, querido. Amém? Nós precisamos sair de nossa zona de conforto. Nós precisamos ser obedientes à ordem dada pelo nosso Deus. E a ordem dada pelo nosso Deus é: ide por todo o mundo. Ide, ide. Isso não tem a ver com título, isso não tem a ver com cargo, isso não tem a ver com posição dentro de igreja. Isso tem a ver com ir e entender e ir. E entender e ir. Não, mas eu vou esperar porque o dia que eu me tornar... Não espere, querido. Aliás, nós nem imaginamos, né? Estávamos falando com o seu Edson há dias atrás. Vamos fazer uma visita para ele. E eles têm uma casa aqui no Guacuri. Ele falou: pastor, deu um pé de vento aqui, pastor, que eu bati o meu joelho no chão e comecei a orar. Ele falou: sinceramente, eu achei que Jesus estava aquele dia voltando. Ele falou: mas deu uns estrondos, estourou uma porta, pastor. Ele falou: mas quebrou um vidro aqui. Ele falou: ó, na hora eu me joguei no chão e comecei a clamar. Ele falou: eu achei que Jesus estava voltando. Aquela hora ali eu falei: eu preciso me posicionar. Então não espere, querido, não fique perdendo tempo. Vá. Amém? Terceira verdade: Deus pode cobrar de mim se eu não cumprir a minha parte? Olha outra pergunta. Deus pode cobrar de mim se eu não cumprir a minha parte? Vamos ver o que Ezequiel 3:18 diz. Ezequiel 3:18. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim, você será responsável pela morte dele.
Então a resposta é sim. Deus pode sim me cobrar. Deus pode sim me cobrar. E olha a seriedade do que ele está falando, que Deus trata esse assunto. E sabe, querido, às vezes nós somos assim. Às vezes você está na sua casa, ou às vezes você está na correria do seu dia a dia, e você sente no seu coração de ligar para alguém, você sente no seu coração de falar com aquela pessoa, mas a correria do seu dia a dia não deixa você falar. É como se Deus estivesse falando com você ali, ó, vai lá e dá o recado, vai lá e fala com aquela pessoa, vai lá e entrega essa palavra para ela, vai lá. E você, atrás dos seus afazeres, das suas correrias, do seu dia a dia, o que acontece, querido? Você esquece, você deixa de falar. Mas se essa pessoa cair em destruição, sobre quem cai esse peso? Sobre você. Sobre você. Nós trabalhávamos num ministério na igreja, e era muito interessante isso, né? Nós sempre falávamos isso para os irmãos. Nós fazíamos, o ministério chamava-se consolidação. O que era a consolidação? A consolidação era quando uma pessoa entregava a vida para Jesus num culto. Nós pegávamos os dados daquela pessoa, né, a fichinha daquela pessoa, nome, telefone, endereço, e depois nós íamos direcionar aquelas fichinhas para quem era responsável pelo lugar que ela morava. A igreja trabalhava territorialmente. Então a pessoa é lá da Nova Monte Serra. Então quem é que trabalha lá na Nova Monte Serra? É fulano, beltrano, ciclano. Então a gente levava a fichinha para aquela pessoa. Falava, ó, essa pessoa acabou de entregar a vida para Jesus e ela precisa ser visitada, ela precisa receber uma ligação, ela está cheia de problemas. Então, por favor, fale com ela, né? E nós voltávamos ali uma semana, duas depois, para cobrar daquela pessoa um feedback, um retorno. Você falou com ela, você foi. Aí a gente escutava assim, então Rogério, sabe o que é, rapaz? Eu coloquei a fichinha no porta-mala do carro, e cara, pensa numa correria, velho, pensa numa pauleira, pensa numa vida louca. A fichinha está lá dentro do porta-mala. Eu virava para o cara e falava, não, a fichinha não está dentro do porta-mala. Quem está lá dentro do porta-mala é a vida, cara. É a vida que você é responsável. E esse sangue, camarada, é teu. E a gente teve vários casos de ir visitar depois de um ano uma pessoa que entregou a vida para Jesus, e a gente chegar na casa, sabe o que aconteceu com a pessoa? Ela tinha morrido. Foi vários casos. Isso era comum, era muito comum. E eu também não estou aqui criticando a igreja, não é nada, eu estou usando isso como um exemplo, para que eu e você possamos entender que isso acontece comigo e com você também, irmãos. Porque a nossa correria é essa. Às vezes você acorda de manhã e vem na sua cabeça o nome de fulano de tal, e você fala, rapaz, eu pensei nessa pessoa. Você fala, eu vou mandar uma mensagem para ele. Quando você vê, é 5 horas da tarde, você não mandou ainda. Não consegue tirar um tempo, ligar, falar, cara, está tudo bem? Você está bem? Está tudo normal aí? Não, porque eu fiquei pensando em você, não sei. Ou então às vezes Deus manda entregar algo um pouco mais sério até. Irmãos, nós precisamos levar isso a sério, porque Deus leva isso a sério. E muito a sério. Nós não podemos ficar perdendo tempo com tantas bobagens, queridos, porque eu vejo um monte de bobagem. Ai, porque fulano, ele virou as costas para a igreja e ele foi para outra igreja. E agora ele virou as costas para a igreja e foi para outra igreja. Ele está na igreja? Glória a Deus, dá um abraço nele, abençoa ele e deixa ele tocar o barco. Ele está na igreja. Mas ele não está na nossa, pastor. A igreja é a mesma, querido. É do Senhor, é de Deus, não é minha, não é sua. Mas se ele estivesse no nosso time, pastor, se ele está com Jesus, ele está no nosso time, querido. Por que nós estamos brigando e debatendo sobre isso? É do mesmo time, joga no mesmo time, talvez só esteja na rua do lado de lá, está tudo certo. É muita bobagem. Ai, porque falou para mim atravessado. Ai, eu não aceito essas coisas, sabe, pastor? Esses desaforos comigo não. Aí a alma vai embora, e o sangue daquela vida é
Nós precisamos levar essas coisas a sério. Por isso que é tão importante nós vermos a maneira que falamos. Por isso que é tão importante nós repensarmos tanta coisa. E eu também não quero ficar te ameaçando. Não é esse o propósito. Não porque agora vem eu só estou te alertando, querido. Analise muito bem. Talvez essa semana, pelo menos 3 vezes, Deus falou com você sobre alguém. E você chegou aqui hoje, sábado, e não falou com ninguém. Entendeu? Eu tô igual o filme do Todo-Poderoso. Já viu o filme do Todo-Poderoso? Quando Deus deu o poder para ele, falou para ele: agora é você que vai decidir tudo isso. Ele foi lá, descobriu um computador, colocou lá os pedidos de oração e começou a cair lá. Eu estou nessa pegada aí. Eu falei para Deus: o senhor tem que fazer alguma coisa, o senhor tem que dar um mecanismo para mim, para eu poder começar a colocar essas coisas em ordem aqui. Porque não dá, Deus, desse jeito não dá. O senhor fala tudo uma vez, os recados vêm tudo junto. Como é que consigo dar recado para todo mundo ao mesmo tempo e ainda falar com o senhor? Tem que dar um jeito, né? Mas é sério, irmãos. Às vezes nós estamos na correria do nosso dia a dia. Deus dá o recado, dá a palavra. Quantas vezes eu escuto isso? Esses dias atrás eu ouvi de uns 2, 3 aí, de vez em quando os irmãos dão uma atravessada aí. Não dá nome, mas os irmãos dão uma atravessada. Se quiser mandar mensagem no meio da semana, pastor, é bom de vez em quando aí, né? Só manda no sábado. Dá umas cobradas aí. Augusto outro dia falou para mim, viu? Se quiser mandar mensagem no meio da semana, pode mandar. O que é que você fala? Fala para mim. Você... verdade. O Vitor também outro dia falou: rapaz, sei, estou vivo aí. Quiser mandar um oi aí de vez em quando é bom. Mas a verdade é essa, querido. Nós precisamos fazer mais isso. Nós precisamos estar mais preocupados uns com os outros. Está tudo bem? Você está bem? Está acontecendo alguma coisa? Posso ajudar em alguma coisa? Às vezes nós nos esquecemos disso, querido. Mas Deus, Ele vai nos cobrar de tudo isso. É por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com isso, amém? Uma última verdade que eu quero compartilhar com você nesta noite para fazer discípulo, antes eu preciso ser discípulo. Para fazer discípulo, antes eu preciso ser discípulo. Tem que acontecer comigo antes, irmão. Tem que acontecer comigo antes, para depois eu tentar te ajudar. Primeiro tem que acontecer na minha vida, para depois eu ajudar você. E aqui, querido, é que está o problema. Primeiro tem que ser uma realidade na minha vida. Primeiro Jesus tem que ser o meu Senhor. Primeiro é Ele quem tem que realmente estar no lugar devido na minha vida, para depois eu fazer. Porque como é que eu posso fazer discípulo se eu não sou discípulo? E aqui eu não estou falando também sobre discipulado dentro de uma igreja. Eu estou falando de discípulos de Jesus Cristo. Discípulos de Jesus Cristo. Como é que nós podemos gerar discípulos de Cristo se nós mesmos não somos? Se nós mesmos não somos, não vai funcionar, querido. Tem que antes ser com você, para depois ser com o outro. E aqui, querido, é interessante, porque nós somos bons demais para darmos conselhos, queridos. Às vezes eu vejo gente dando conselho, eu falo: rapaz, cara, se praticasse 10% do conselho que você está dando para os outros, sua vida seria perfeita. Entendeu, irmãos? Às vezes nós queremos que os outros façam, mas nós mesmos não fazemos. O cara está te falando alguma coisa, você fala: não, cara, aqui você faz assim, assim, mas e eu? Eu vou te ensinar a administrar dinheiro. Isso, glória a Deus, é isso aí. Aqui você pega, você lança assim, você puxa aqui, você joga lá, você dá a volta aqui, está tudo certo. Aí o cara vai embora feliz da vida. Aí você pensa com você mesmo: cara, se eu fizesse, mas lá em casa está tudo jogado, bagunçado, o negócio está um fervo total. Você precisa orar 2 vezes por dia. Se você ler a Bíblia 2 capítulos, cara, se você fizesse isso, rapaz, sua vida. Entende, irmãos, que não adianta nós queremos fazer se nós não formos
Você precisa ser. Jesus está te chamando para ser discípulo. Você é um discípulo de Cristo? Você é um discípulo de Cristo? Olha o que Mateus 28:20, volta lá em Mateus 28:20 do começo, para mim. Olha lá. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Como que eu vou conseguir ensinar alguém se eu não sei? Como que você consegue ensinar alguém se você mesmo não sabe? Você precisa primeiro saber, para depois ensinar. Como que eu vou conseguir, se eu nem mesmo sei o que ele ordenou? Tá, vocês vai ensinar os outros a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Tá, mas o que Deus nos ordenou? Está na Bíblia, querido. As ordens de Deus estão na Bíblia. E para eu saber, eu preciso abrir ela e ler. Mas eu já quero fazer discípulo, glória a Deus, preste atenção. Antes você precisa ser um discípulo. É necessário que isso aconteça na minha e na sua vida primeiro. Tem que acontecer na nossa vida primeiro. E talvez aqui você pense assim: bom, então pastor, eu não sou ainda, né? Então eu não preciso ir. É aí que está seu erro, querido. Na verdade, você precisa ser o quanto antes e ir o quanto antes. Na verdade, vos digo que já era para você ser. E faz tempo. O que é que você está esperando? Irmãos, tem coisas que tem que acontecer na nossa vida, querido. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais tempo. Nós não temos mais tempo. Amém? João 13:35, ele mostra uma marca dos grandes discípulos de Jesus. Só quem são discípulos de Jesus, eles trazem com ele essa marca. E olha o que ele diz: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Todos, o mundo saberá que nós somos discípulos dele, se vocês se amarem uns aos outros. O universo vai saber que você é um discípulo de Jesus quando você aprender a amar um ao outro. Amar, querido. Amar de verdade. Amar. Pisou na bola, amor. Falhou, amar. Amar não tem a ver com o que fizeram. Amar tem a ver com entender o amor de Cristo. Quando você entende o amor de Cristo por você, quando você olha para a cruz e você vê o sacrifício de Jesus por você na cruz e o amor demonstrado ali, você passa a amar sem condição nenhuma. O que eu preciso fazer para ser amado? Nada, só existir, você já é amado. Essa é a marca que o discípulo verdadeiro de Jesus carrega com ele. Então, o que me leva a deixar o meu conforto, pastor? O que me leva a deixar de ganhar dinheiro, pastor? O que me leva, pastor, a deixar de correr atrás dos meus objetivos? Amar uns aos outros. Nós estávamos no seu Edson ontem e eles estavam nos contando, né? Irmãos, tem coisas que pegam a gente. Aí eles estavam nos contando sobre um casal de primos que eles têm. A mulher dentista, numa condição financeira absurda, boa, muito boa. O esposo veterinário, médico veterinário, tinha uma clínica enorme em São Paulo, tinha uma condição financeira maravilhosa. Deus os levou para Guiné-Bissau, na África. E aí eles estavam nos contando os testemunhos daquela família lá. Eles têm 2 filhos. Ele, por exemplo, pode ser considerado médico e ela médica naquele lugar, porque o que eles já fazem com os recursos que ele tem, uma dentista virou médica, porque eles não têm.
As crianças jogam água de bateria no dente para tirar dor, porque elas não suportam dor, mais a dor no dente. É loucura, irmãos, é loucura. Uma pessoa largar um baita de um conforto, uma casa maravilhosa, uma estrutura financeira muito boa, para ir para um lugar aonde pessoas são caçadas, mortas, os muçulmanos matam um atrás do outro naquele lugar. Falou que é crente, os caras estão matando, e eles estão lá, trabalhando e cuidando de pessoas. A filha deles veio para cá, está acabando de se formar já em veterinária também, e vai voltar para lá, para ajudar o pai na obra do Senhor, cuidando de pessoas. Eles estão fazendo veterinária, mas não é para cuidar de bicho, é para cuidar de gente. Olha o nível da precariedade de um lugar. E eu e você aqui, carro, ar-condicionado, som de qualidade, que leva para cima e para baixo, e ainda estamos pensando se vale a pena ou não falar de Jesus para alguém. Mas ir lá visitar aquela pessoa, mas vai dar problema, pastor. Eu sei, eu sei. É melhor não visitar, né? É melhor ficar em casa, deitadinho, assistindo Netflix, de boa. Eu sei. Mas isso foge daquilo que Deus me chamou e te chamou para fazermos aqui na terra. Enquanto eles me contavam isso, eu ainda falava para eles: olha, eu ficaria horas aqui ouvindo isso. Isso eu falei para ela, eu falei: isso é igual a injeção de Jesus em mim, dizendo assim: tem mais, vai filho, vai. Aí eu disse para ela ainda no final, eu falei: dona Esther, ó, isso é mais ou menos o que nos espera lá pela frente. Isso é mais ou menos o que nos espera lá pela frente. E eu não tenho dúvida disso. A hora que nós estivermos com os ministérios todos estruturados aqui, igrejas, comunidade cristã sendo conhecida por aí, tudo arrumadinho, organizadinho, em paz. A hora que eu podia sentar e dizer assim: agora eu vou deitar na minha redinha e ver o ministério fluir. Deus vai dizer: chegou a hora, tio, de pegar o aviãozinho que você tem tanto medo, montar nele e cair para lá, para viver essas aventuras. Irmão, preste atenção, querido. Pare de gastar o seu tempo com bobagem. Pare. Entenda uma coisa: nós precisamos ir, porque essa é a ordem dada por Deus para mim e para você. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo. O que é que você está fazendo parado? Não sei. Não sei o que você deve fazer, mas uma coisa eu sei: tem como fazer alguma coisa. Tem como fazer alguma coisa. Mateus 5, 18. Mateus 5, 18 e 19. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. E entenda, querido, os teus olhos não têm que estar nesta terra, os teus olhos têm que estar no céu. Os meus olhos precisam estar no céu. Eu não tenho interesse nenhum em ser grande nessa terra. O meu interesse é ser grande lá no céu. O meu interesse é viver para o céu. É isso, meu irmão, preste atenção. As pessoas estão olhando para nós, elas têm expectativas com relação a nós. Essa vizinhança toda aqui, ó, ela tem expectativa com relação a mim e a você. Eles são crentes. Elas deveriam ter expectativas, elas deveriam olhar para mim e para você pensando assim: esses caras são diferentes. Mas o que é que elas estão lendo quando nos leem? O que elas estão lendo quando nos veem?
Que tipo de postura nós temos tido? Será que a nossa maneira de viver é o suficiente para atrair essas pessoas para cá? Ou será que a nossa postura já é uma postura igual a de muitos? Talvez alguns já estejam olhando e falando: vixe, rapaz, nossa, aqueles irmãos ali é um entojo, um bando de entojo, nem cumprimenta os outros, tudo sem educação, é crente, é crente. Nós temos que mudar isso, querido. Você precisa entrar nas casas, você precisa entrar nos núcleos familiares, você precisa ser alguém acessível, você precisa saber sentar-se na mesa dos ricos, mas também precisa saber se assentar na mesa dos humildes. Você precisa saber dialogar de tudo e sobre tudo. Você precisa aprender a perder. Tem horas que é necessário perder para se ganhar. Tem horas que é melhor você deixar a sua opinião de lado e abrir mão dela, para que o outro saia como vencedor. Paulo dizia isso, ele falava: eu me faço de louco para ganhar os loucos. Nós temos que ter esse entendimento, querido. Talvez a nossa própria família, ela está indo para o inferno, porque nós temos os nossos preconceitos estabelecidos e não abrimos mão disso. Então você não é um cristão, porque um cristão, querido, ele não age dessa forma. É duro, mas é realidade. Há dias atrás eu fiquei um tempo sem ver minha avó. Segunda-feira passada eu fiquei sem ver minha avó, um tempo sem ver ela. E aí na segunda-feira de manhã eu me levantei, eu falei: eu tenho que ir lá ver minha avó. As correrias do dia a dia, eu falei: eu preciso ir ver minha avó. E a minha família, querido, além dela ser contra eu ser crente, né? Esse já é um problema na minha casa, com a minha família, né? Desde quando eu me converti, sempre foi assim. E eles têm uma mania, um jeito, né? São espanhóis, italianos, é um povo duro de se lidar, né? De dura cerviz. E aí eu lembro, eu cheguei, queridos, eu cheguei na casa da minha avó, e eu já fui preparado, porque os meus tios, eles moram todos ali. Só o meu pai que não mora lá, no mesmo terreno. Então eu já fui preparado, porque eu já sabia. Eu falei: agora os caras vão vir com os dois pés no peito, arrebentando comigo, né? Mas eu fui com o meu Jesus. Eu falei: Jesus, vamos embora comigo, e nós vamos lá, e vai dar tudo certo. E eu tenho um tio mais novo, duro, alguém que sempre me tratou muito bem, nunca tivemos. Ele chegou de frente comigo assim, ó. Ele abaixou a cabeça, se desviou e foi embora. Ele nem me cumprimentou. Falei: rapaz, o negócio vai ser duro, hein? Mas vamos lá. Aí eu entrei para dentro da casa da minha avó. Aí veio um outro tio, mais velho. O que aconteceu? Ficou rico, né? Que agora não vem mais aqui, que não sei o que lá. E já veio armado e começando a cutucar, né? E eu já aprendi a lição, né? O crente, ele se humilha. Então eu fui lá e me joguei debaixo dos pés dele e me humilhei. E aí aquela força toda, ela caiu assim, ó. Ele já se desmontou diante de mim. E eu: senta aqui, tio, fica aqui um pouquinho. Aí o outro tio veio também, veio a mulher dele, no tom de acusação, e vamos que vamos. Aí esse outro tio, a mesma coisa. Eu sei, queridos, que eu saí de lá. Esse meu tio me levou para conhecer a casa dele, as reformas que ele tinha feito lá. Deixa eu te mostrar minha casa, vamos lá, tio, deixa eu ver e tal. E conversando, e mostrando: nossa, que lindo isso aqui, maravilhoso. Tio, olha que coisa maravilhosa. O dia que eu for mexer na minha casa, eu também quero fazer um desse na minha casa. E ele todo feliz: é isso aí mesmo, tal, não sei o que. Eu lembro que eu fui para ficar uma meia hora, 40 minutos. Eu fiquei lá, fiquei a manhã inteira lá, né? E aí ele falou para mim: volta mais, cara, se eu ficar longe daqui não, vem mais aqui em casa. Eu falei: eu vou vir, tio, eu vou vir. Me perdoa por ter cometido esse erro e ter ficado longe de vocês. Eu sei que
que eu não deveria fazer isso. Me perdoa, me perdoa. Mas o que eu quero dizer para você com isso, querido? É que quando as pessoas se armam contra nós, como que nós vencemos essa batalha? Talvez eu podia ter chegado lá e falado assim: então tá bom, agora eu vou começar a falar as minhas verdades. Ué, se você acha tanto que eu não venho, por que você não vai na minha casa também? Por que você nunca liga para nós para saber se nós estamos vivos? Por que isso e por que aquilo? Isso é o que o mundo faz, querido. Mas os discípulos de Jesus, eles não fazem assim não, porque eles são cheios de amor. Falei, daqui, um abraço aqui em mim, dei um beijo no meu tio, já puxou o boné, já quer dar o de machão. Eu falei, daqui, outro beijo aqui, cara. Tá de palhaçada, rapaz. Fica mantendo essa pose de macho aí. Deixa eu quebrar você no meio aí já. E o outro tá na minha mira. Eu vou pegar ele. Ele está achando que ele vai escapar de mim, mas esse aí eu quero me humilhar mais ainda, bem mais, para mostrar Jesus para ele. Irmão, preste atenção, querido. O que é que as pessoas estão lendo em nós? O que a sua família está lendo de você? O que eles pensam a respeito de você? Quantas posturas tem aí dentro de você que já deveriam ter caído, para que as de Cristo tomassem lugar, mas ainda você as mantém de pé dentro de você? Feche os teus olhos, vamos orar. Mas todo aquele que praticar e ensinar os meus mandamentos, esse